Ciências, alunos de 8º ano A, B e C. Nossa aula de hoje, ela traz como tema como o corpo humano funciona. Capítulo 1 do livro didático de vocês, página 12 a 19. Como o corpo humano está organizado? As células, elas são a unidade básica da estrutura e funcionamento dos seres vivos. Na maioria dos seres vivos, essas células elas são pluricelulares. Nós sabemos que existem células pluricelulares e células unicelulares. Células unicelulares são as células formadas por uma única célula. Células pluricelulares são as células formadas por várias células, assim como o corpo humano, que é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Então, células que atuam de maneira integrada, se unem aos tecidos e os dois ou mais tecidos trabalham em conjunto que formam os órgãos. Quando os dois ou mais órgãos trabalham em conjunto para cumprir determinadas funções, formam o sistema. A junção dos diversos sistemas formam o organismo. Então, célula, unidade básica da vida, tecido, agrupamento de células similares com função determinada, órgão, estrutura composta de tecidos diferentes, sistema, conjunto, grupo ou conjunto de órgãos com funções específicas e organismo, o ser vivo. Resumindo tudo isso, células formam os tecidos, tecidos formam os órgãos e órgãos formam os sistemas e sistemas formam o organismo. Iremos conhecer agora os tecidos, que estão divididos em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial ou epitélio, ele é constituído de células justapostas e fortemente unidas, com material e espaço entre elas, e está dividido em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Temos aqui as duas imagens, dos epitélios. Esse é o de revestimento e o segundo é o glandular. O epitélio de revestimento, como o nome já diz, reveste, o nosso corpo externo e internamente. Ele forma a porção mais superficial da nossa pele e reveste cavidades internas, vasos sanguíneos, ductos e o interior e o exterior de alguns órgãos, como por exemplo, estômago e pulmão. Epitélio glandular, por sua vez, constitui a porção secretora das glândulas, como as glândulas sudoríferas, que produz o suor, e endocrinas. Tecido conjuntivo, que é constituído de células muito espaçadas, separadas por material chamado matriz, rico em diversas substâncias, entre elas fibras e proteínas, tem como função unir, reforçar e sustentar outros tecidos do corpo, isolar órgãos externos, compartimentalizar estruturas, transportar e armazenar substância, e estar divididos em tecido adiposo, conjuntivo denso, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Nós temos aqui exemplo, 4 exemplos: adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Vamos agora conhecer o tecido adiposo. As células desse tecido armazenam gordura. Ele atua como reserva energética, como isolante térmico, reduzindo a perda de calor pela pele. Além disso, também atua na sustentação e proteção contra choques mecânicos.
Tecido conjuntivo denso. Ele vai incluir o tecido que forma os tendões e estruturas que ligam os músculos aos ossos. Tem como função proporcionar a ligação entre essas estruturas. E temos o tecido cartilaginoso, né, como já se fala, cartilagem, e está em várias regiões do corpo humano, como orelha e nariz. Né? Esse tecido, ele é caracterizado pela resistência, né, de sua elasticidade. Sabemos que movemos ele para um lado e outro e ele permanece do mesmo jeito, por ser cartilaginoso e ter elasticidade. Tecido ósseo forma os ossos, funções de sustentação, proteção, armazenamento de substância, como o cálcio, né? E o movimento em associação com os músculos. Então, também temos o tecido sanguíneo, né? Que vai formar o sangue, que tem como função o transporte de substância e a defesa do corpo. Tecido muscular. É formado por células alongadas e com capacidade de contração, chamados de fibras musculares. Ele é encarregado dos movimentos, da manutenção da postura corporal e da participação da geração do calor, e está dividido em tecido muscular não estriado e tecido muscular estriado esquelético. Tecido muscular estriado cardíaco. Nós temos aqui os três, né? Onde o primeiro, tecido muscular não estriado, que tem como exemplo, né, de contração involuntária, presente onde? Em vaso sanguíneo, vias respiratórias, estômago, intestino, vesícula biliar e bexiga urinária. Nós temos aqui um exemplo bem claro, né? O intestino. O tecido muscular estriático esquelético, ele já tem as contrações voluntárias, né? Depende dele, da contração do músculo da pessoa, né? A pessoa precisa querer para poder acontecer esses movimentos voluntários. Já o tecido muscular cardíaco, que nós temos aqui como principal exemplo o coração, ele já tem contrações involuntárias presente, né? Ou seja, nós não precisamos estar lembrando ao nosso coração que ele precisa fazer o bombardeamento de sangue para as diversas partes do nosso corpo. Tecido nervoso, né? Esse já é formado pelos neurônios e por gliócitos. E é especializado na conversão de estímulos vindo do ambiente em impulsos nervosos e na transmissão desses impulsos aos locais adequados, como o nosso cérebro, né, que precisa interpretar para poder enviar, né, as mensagens para as diversas partes do nosso corpo. E a medula espinhal. E em algumas regiões podem haver maior quantidade de um ou de outro tecido, mas eles estão sempre presentes no corpo todo, pois precisam funcionar em harmonia, em conjunto, todos os tecidos. O corpo humano é a melhor obra já criada por Deus. O corpo humano é a melhor obra de arte, a máquina mais perfeita já criada por Deus. Obrigada.